satisfação que iniciamos a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso de licenciaturas em letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso projeto foi desenvolvido com base nas experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da graduação, com foco na prática docente para o desenvolvimento da linguagem através do ensino de literatura. O nosso trabalho foi realizado em equipe e conta com a contribuição das alunas Angélica da Costa, Gabriela Ribeiro, eu, Iracema, Jussiara Gomes, Luana Rosa, Márcia Rabelo e Marta Cristina. Contamos com a orientação da professora Débora Laís e também com a nossa docente e supervisora, a professora doutora Elizabeth Cardoso. Agradecemos por todo o suporte acadêmico, direcionamento e inspiração ao longo do curso. O nosso trabalho de conclusão de curso tem como tema a literatura como ferramenta para o desenvolvimento da linguagem em alunos do 6º ano do ensino público. O nosso estudo e o objetivo principal deste trabalho é compreender de que forma a literatura pode contribuir para o desenvolvimento linguístico dos alunos do 6º ano do ensino fundamental 2, especialmente da rede pública, a partir de uma base teórica fundamentada em autores como Cosson, Zilberman, Soares e Marisa Lajolo. Investigamos como a literatura pode formar leitores mais críticos, sensíveis e autônomos. Nossa pesquisa também revela um ponto importante. Embora os documentos curriculares reconheçam a literatura como essencial para o ensino da linguagem e para a formação integral dos estudantes, ainda há uma grande distância entre o que está previsto nas diretrizes e o que realmente acontece nas salas de aula das escolas públicas. Essa lacuna é o que nos motivou a aprofundar, investigar e refletir sobre os caminhos possíveis para a valorização efetiva da literatura no cotidiano escolar. Agora a Gabriela, vai apresentar objetivos. Apresentamos os objetivos do nosso trabalho de conclusão de curso e a justificativa da nossa pesquisa. Com o objetivo geral, buscamos analisar de que maneira a literatura pode ser utilizada como ferramenta eficaz para o desenvolvimento da linguagem em alunos de 6º ano do ensino público, com foco especial nas habilidades linguísticas e no pensamento crítico. Já entre os objetivos específicos, nós destacamos investigar como os textos literários colaboram para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, compreender os benefícios da literatura no estímulo ao pensamento crítico e também explorar diferentes gêneros literários, identificar os principais desafios enfrentados pelos professores também nesse processo. A justificativa da pesquisa parte da compreensão de que a literatura é uma aliada fundamental na educação, especialmente na formação linguística e crítica dos alunos. No entanto, sabemos que o ensino público ainda enfrenta diversos obstáculos, como a falta de recursos e uma formação docente muitas vezes inadequada para explorar todo o potencial pedagógico da literatura. Então, é nesse cenário que a nossa pesquisa busca contribuir com reflexões e possíveis caminhos para transformar essa realidade. Eu passo a voz para a Luana. Bom, nesse slide, a fundamentação teórica embasa a nossa pesquisa sobre o papel da literatura no desenvolvimento da linguagem dos alunos do 6º ano do ensino público. Nós começamos aqui no início com um contato da literatura, que, segundo o autor Santos, em 2022, deve acontecer na infância, por meio da contação de histórias. Esse contato, ele desperta vínculos afetivos, culturais com a linguagem, que é essencial para a formação dos nossos leitores. Segundo ponto, ele trata o desenvolvimento social, que é baseado na teoria do Vygotsky, de 1984, que afirma que o desenvolvimento da linguagem está diretamente ligado com o contexto social, mediado pelo adulto e pelo nosso mediador, que é o professor. Em seguida, a gente aborda o letramento literário, que é conceito defendido pelo Cosson, 2007. Ele ressalta que esse letramento deve ser intencional e sistemático na escola. Por fim, temos aí a diversidade textual, conforme
Zilberman e Magalhães, em 2009, que eles argumentam a literatura que ela precisa incluir aí a variedade dos gêneros e estilos para ampliar a competência linguística e interpretativa dos nossos alunos. Passo agora o slide para a nossa amiga Iracema. Nesse ponto, o ensino da literatura no ensino fundamental 2, a análise central da nossa pesquisa trata do ensino da literatura em consonância com as orientações da Base Nacional Comum Curricular, integrados às diretrizes do currículo paulista. A Base Comum Curricular, BNCC, ela define a literatura como parte integrante do componente curricular da língua portuguesa e dentro do campo artístico literário. Essa proposta não se limita a ensinar regras gramaticais ou decodificação de texto. Pelo contrário, ela promove experiências significativas de leituras que envolvem sensibilidade, imaginação, fruição e compreensão crítica. Tanto a BNCC quanto o Currículo Paulista, eles estabelecem como competência essencial fruir de experiências estéticas por meio da leitura literária. Isso significa que a leitura ela deve ser uma ponte para o imaginário, né? Um espaço para o reconhecimento de identidades, para a apreciação da diversidade cultural e para a ampliação da visão do mundo do estudante. Essa abordagem ela rompe com métodos tradicionais que focavam apenas na estrutura formal do texto. O novo olhar, né, propõe que o estudante seja valorizado como um sujeito leitor, em processo de formação estética e cidadã, ou seja, alguém que lê não apenas para entender palavras, mas para se transformar, se reconhecer e compreender o mundo ao seu redor. Passo para a literatura na questão da linguagem. Nesse slide, nós vamos apresentar a literatura como que ela contribui para o desenvolvimento integral da criança, indo muito além daquele conteúdo escolar. Essa pirâmide que a gente tem no próximo slide, ela nos mostra diferentes dimensões. Aí a gente vai começar no topo, o desenvolvimento cognitivo, que é a ênfase do raciocínio lógico e na interpretação de habilidades essenciais no processo de leitura e análise dos textos. Logo abaixo, nós temos aí a dimensão afetiva, psicossocial, que trabalha a empatia, o autoconhecimento por meio de histórias. Os alunos eles se colocam no lugar dos personagens e refletem aí sentimentos e as relações humanas. Na sequência, a dimensão social e cultural ela amplia a consciência crítica a respeito da diversidade, nesses aspectos muito importantes para a formação cidadã. A interação social também ela favorece essa literatura, especialmente quando a gente explora atividades em grupos, rodas de leitura, debates, que promovem aí argumentos e aquela escuta ativa, né? E, por fim, a dimensão tecnológica, ela mostra como a literatura pode dialogar com a contemporaneidade, por meio de e-books, audiobooks, aplicativos, né, de leitura que tornam mais acessível aí e atrativa a leitura para os nossos alunos. Segundo Piaget, 1976, as crianças do 6º ano estão no estágio de operações concretas, ou seja, elas começam a lidar com conceitos mais complexos. Então, a literatura nessa parte apresenta aí uma ferramenta muito poderosa, né, para estimular as habilidades e favorecer esse desenvolvimento global. O próximo slide, ela é a mediação docente na formação do leitor. O próximo slide, então, ele apresenta a importância agora, está aí, né, a mediação entre o docente e essa formação dos nossos alunos, que são 4 aspectos essenciais. Primeiro, temos aí a mediação intencional. Segundo autores como Bordini e Aguiar, 1988, a mediação ela deve ser sempre intencional, planejada de modo que estimule aí os alunos, a curiosidade, criatividade, enfim. O professor, nesse ponto, ele precisa ter a clareza e os objetivos que proporcionem aí essa leitura, né?
Em seguida, nós falamos de experiências significativas. Para o nosso autor Lajolo, 1993, formar leitores não é só ensinar e decodificar as letras. Envolvem muito mais que isso. São as experiências significativas, contexto, vínculos afetivos e motivacionais. Outro ponto relevante, né, é a formação docente. A ausência da formação específica aí para os professores, como a autora aponta Oliveira, 2018, a mediação literária eficaz, principalmente nas escolas públicas, ela evidencia a necessidade de investir nessa formação continuada, capacitando aí os docentes para atuarem como mediadores competentes e mais sensíveis. Por fim, eu vou destacar aqui a tecnologia como a nossa verdadeira aliada, né? Atualmente, as plataformas digitais, os blogs, e-books são recursos valiosíssimos, né, para tornar nossa leitura mais interativa para os alunos, conforme aponta aí o nosso autor Silva, em 2022. Passo agora a palavra. Angélica. A BNCC e o ensino de literatura. Abordamos a relação entre a BNCC e o ensino de literatura. A Base Nacional Comum Curricular orienta que o ensino de literatura no ensino fundamental 2 deve proporcionar experiências estéticas e significativas, ou seja, não basta trabalhar apenas a literatura instrumental, mas sim criar propostas que envolvam a sensibilidade, a imaginação e o pensamento crítico dos estudantes, estimulando a formação de leitores mais reflexivos e criativos. Entre as habilidades propostas pela BNCC, destaco ler e apreciar obras clássicas e contemporâneas, conforme a habilidade EF67, LP18, identificar recursos expressivos, como metáforas e figuras de linguagem, previsto na BF67, LP19. Comparar obras de diferentes contextos, ampliando a visão crítica e cultural dos alunos, conforme EF89, LP30. E, por fim, analisar criticamente representações sociais nas obras, de acordo com a habilidade EF89, LP34. Porém, mesmo com essas orientações importantes, enfrentamos alguns desafios na implementação dessas diretrizes. As escolas públicas, principalmente, lidam com obstáculos como a formação inadequada de professores, acervos literários limitados e práticas pedagógicas ainda muito centradas em avaliações tradicionais. Esses fatores dificultam a efetivação de uma proposta de ensino de literatura mais crítica, sensível e alinhada com as competências da BNCC. Portanto, é fundamental pensar em políticas de formação docente, ampliação de acervos e mudanças metodológicas, para garantir que o ensino de literatura cumpra seu papel formativo, conforme prevê a BNCC. Eu passo agora para Sara. O currículo paulista e as competências literárias, né? E aí ele destaca aqui 4 competências em relação ao currículo, né? A apreciação estética, né? O desenvolvimento da sensibilidade e do gosto pela leitura através do contato com diferentes gêneros literários, os vínculos identitários, né? A construção de identidade cultural através do contato com obras literárias diversas propiciadas aos alunos, o posicionamento crítico, a formação de leitores que sejam capazes de refletir, né, sobre os diversos gêneros e estabelecer conexões com a realidade, né, a função social, hábitos de leitura, né, a formação de leitores permanentes e autônomos. E ainda no currículo paulista, né, articulado com a BNCC, é valorizada a literatura como meio de formação estética, ética e cultural. Mas, no entanto, né, na prática, no dia a dia, observa-se um descompasso, né, entre a leitura literária, que parece fragmentada, e um pouco tecnicista, né, como aponta Alves em 2003, né, em 2023, aliás. E assim, para nosso dia a dia, o que poderia acrescentar mais seria um ambiente acolhedor, né, com práticas enriquecedoras, né, que ampliasse o nosso repertório com práticas sociais e vivências. Passo agora para minha colega Márcia. E então, quais os desafios na implementação do ensino literário? Nós pautamos na análise de dados
obtidos através do estudo científico sobre esse tema. A partir das diretrizes da BNCC e do Currículo Paulista, o ensino de literatura no Ensino Fundamental 2 está inserido no campo artístico-literário da disciplina de língua portuguesa, com o objetivo de promover experiências estéticas de leitura que desenvolvam sensibilidade, imaginação, fruição, compreensão crítica. A BNCC propõe que o estudante vivencie a literatura como experiência viva de linguagem, que amplia a visão de mundo e valoriza a diversidade cultural. O Currículo Paulista, alinhado à BNCC, reafirma esse compromisso ao destacar a literatura como um instrumento de formação estética, crítica e cultural, enfatizando práticas como rodas de leitura, debates e produção de textos autorais. Entre as competências esperadas estão a apreciação estética, o posicionamento crítico e a formação de hábitos permanentes de leitura. Contudo, apesar das orientações curriculares, os dados apontam para um descompasso entre teoria e prática. Apenas 36% dos professores afirmam trabalhar com literatura de forma sistemática e menos de 20% acervos atualizados. Ainda predominam práticas baseadas em interpretação literal, fichamentos e avaliações tradicionais, enquanto a leitura literária muitas vezes é fragmentada e desvinculada de seu valor formativo. Esse cenário revela desafios estruturais e formativos com a formação docente centrada em gramática, a escassez de recursos e a falta de tempo pedagógico qualificado. Como destaca a literatura da área, formar professores leitores e mediadores sensíveis é essencial para que a literatura deixe de ser um conteúdo isolado e passe a ser compreendida como um direito formativo, capaz de desenvolver linguagem, identidade e cidadania desde os primeiros anos escolares. Para a minha colega Marta. Como considerações finais, a gente faz algumas recomendações com relação à formação dos docentes, que é imprescindível o investimento em programa de formação. Recomendamos também a atualização dos acervos, as metodologias ativas também implementadas nas escolas e melhorem as políticas públicas para poder desenvolver melhor esse processo, né? A gente deixa uma frase como sugestão de reflexão. Nas páginas da literatura, o aluno descobre a beleza das palavras, constrói sentidos e encontra voz para contar a sua própria história. E aí, no próximo slide, nós vamos ver as nossas referências e esse foi o nosso trabalho.